posso dizer também Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Hag Sameach, hoje é dia de alegria. Então, vamos lá. Muito bem, irmãos. Então, aquele nome ali, Hag Zikaron HaTeruah. Memorial, vou explicar mais para frente sobre essa questão. Memorial ao som da trombeta. E Erev Rosh Hashanah, Erev porque é a entrada, né? É o comecinho, a entrada, a abertura. Erev Rosh Hashanah, Rosh é cabeça do ano, então, seria exatamente esses momentos aí, a partir do pôr do sol, quando você olha para o céu, né, aquele lusco-fusco, e você detecta 3 estrelas no céu, conseguiu contar 3 estrelas, já é o novo dia, ou é o começo do Shabat, lembrando também que, como é o começo do mês, é a lua nova agora, né? Também é o Rosh Hodesh, né? Então, o Rosh Hodesh, que é todo o mês, que é o começo de cada mês, nas nossas casas nós fazemos, existem as bênçãos e as orações que nós fazemos específicas para Rosh Hodesh, mas como hoje é Rosh Hashanah, está tudo incluso aqui na festa, né? Amém? Então, um detalhe muito interessante aqui a respeito deste momento que nós estamos vivendo, o tempo chamado Moedim, ou Moed, né? Então, Levítico 23:4 fala: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, Moed, tempo determinado. Irmão Jair, o que você está querendo dizer com isso? Onde você quer chegar? Então, olha que interessante. Em Bereshit, Gênesis 1:14, diz assim: sejam luzeiros na expansão dos céus para separar entre dia e noite, e sejam por sinais e por prazos, por dias e anos. Por sinais, né? Por prazos, por dias e por anos. Então, os luzeiros que o Eterno fez, o sol, a lua e as estrelas, eles não estão simplesmente ali por acaso. Eles fazem parte de toda a Torá, fazem parte da criação, né? Diz que o Eterno conhece cada estrela tem um nome. Quantos bilhões de sóis e estrelas e de galáxias que existem, né? E o Eterno chama cada estrela por um nome. Então, todas essas estrelas, as conjunções, né, quando acontece alinhamento de planetas com o Sol, por exemplo, com a Lua, eclipses, todas essas coisas não são por acaso. Vocês lembram, uns anos atrás, que aconteceram 2 luas de sangue em 2 anos consecutivos? Vocês acham que é por acaso que essas luas de sangue aconteceram exatamente a primeira vez, na festa de Pessa, e outra na festa de Sukkot? No outro ano, a terceira lua de sangue na festa de Pessa, e a 4ª lua de sangue na festa de Sukkot. Preciso falar mais alguma coisa? É muito forte, né? Então, toda a criação essas datas, por exemplo, o Shabat, as datas das festas do Senhor, né? Elas acontecem naqueles dias conforme as conjunções dos planetas, conforme aquele tempo determinado. Não acontece nem antes nem depois. Por isso que essas festas, talvez alguém pensasse assim: irmão Jair poderia comemorar essa festa no domingo, no sábado, que fica melhor para mim. Fica mais fácil, eu não tenho compromisso no dia seguinte, trabalho, não sei o quê. Não. Se a festa é do Senhor, vamos respeitar as datas e o moed que o Eterno determinou, né? Então, a cerimônia, por exemplo, a cerimônia que eu acabei de falar, Rosh Hodesh, que é o cabeça do mês, né? Acontece no início da lua nova. Acontece, é um processo são 4 luas durante o mês, né? E que ela se renova começando do zero, ela fica totalmente escura. Por exemplo, se você olhar para o céu agora, que dele é a lua?
Ela está toda, assim como a criação, o princípio de todas as coisas, quando o Eterno começou a criar, o sol só foi acontecer, só foi aparecer lá na frente. A criação começou na escuridão, né? Então começa, a lua ela é escura também. Por exemplo, as festas de Pêssar, pães asmos, primícias, ocorrem no primeiro mês de Nissan. Shavuot, por exemplo, dali 3 meses que vai acontecer. Justinho 3 meses. As festas que nós estamos no início da comemoração delas do mês de Tisrei, né? Que essas que são agora Yom HaTeruah, Yom Kippur e Sukkot ocorrem no 7º mês, que é agora, que elas perduram 3 semanas ou 21 dias, essas festas. Então, mais um sinal, né? Vocês lembram daquela experiência dos 3 sábios, que eles viram uma estrela e eles acompanharam, seguiram essa estrela. E acompanhando essa estrela, eles foram ao lugar onde essa estrela apontava para o recém-nascido Yeshua, Mashiach, né? Então, eles eram sábios, não eram quaisquer homens, eram homens sábios. Então, eles também se basearam nos céus, nas estrelas, os sinais, né? Conforme diz o livro de Bereshit ali, que eram por sinais, por prazos, por dias e por anos. E a estrela apontava para o Messias. Então, assim como esses 3 reis, esses 3 sábios, viram essa estrela que apontava para Yeshua, então todos esses elementos, né, o sol, a lua, as estrelas, essas festas, nessas datas, nem antes nem depois, apontam para Yeshua, baseado no Moed. Tudo isso que eu falei se resume nas palavras de Colossenses 2, 16 e 17. Esse aqui é o resumo máximo do que eu acabei de falar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, os Shabbatot, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Mashiach, é de Yeshua. Glória a Deus. Baruch Hashem. Então, essas festas que nós estamos no início da comemoração delas, né? Agora no 7º mês de Tisrei, seriam as festas conhecidas como festas messiânicas, que falam justamente do Messias que há de vir. E as festas do Messias ressurreto, elas já passaram, elas são comemoradas no 1º e no 3º mês, que é Pêssar e Shavuot, né? Em Levítico 23 a 24, diz assim: falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º mês terei descanso memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Então, o ponto central, o ponto principal dessa nossa celebração de hoje aqui, claro que é o Eterno, né? É o Senhor, não posso falar outra coisa. Amém? Glória a Deus. Mas aqui, em termos da festa, o momento específico, né, desse momento, da festa de Yom HaTeruah, é nós ouvirmos, ouve, ó Israel, né, ouvirmos a voz do shofar. Irmão Jair, não é toque do shofar? Não. Toque do shofar é quando a gente estava no começo da congregação, erroneamente a gente falava toque do shofar. É a voz, porque é o Eterno falando ali através do shofar, né? Então essa preparação refere-se à nossa santidade, ao nosso estilo de vida, na graça e na misericórdia de Hashem. Nesse momento, Deus quer que tenhamos a certeza de que somos crentes maduros,
conforme diz em Romanos 8, crentes maduros. Ele nos quer ver como varão perfeito. Mas, Jair, o que é? O que é bem esse processo aí do mês de Elul, em que tem aquela tradição que o rei sai do seu castelo e vai ao campo, né? Por que o rei vai ao campo? Ele vai somente para se encontrar, para ver o rosto dos seus súditos, para bater papo, para tomar um chá das 3? Não. Pode até ser tudo isso que eu falei também, sim, com certeza. Mas tem um detalhe muito específico. Por que o rei sai e vai ao campo? Para que todos os súditos, todos que fazem parte do reino, passem um por um na frente dele, como se num quartel chegasse lá o sargento, o tenente, o subtenente, vai passar agora toda a tropa em revista, um por um. Daí o tenente já tem os relatórios lá, de cada um, né? As semanas, os meses de cada um, ele vai passando, você, ok, parabéns. Você, parabéns, ok. Você, opa, peraí, você tem um probleminha aqui. E assim por diante. Por que tudo isso? Que na verdade, já começa em Elul esse processo. Essa análise, essa tropa em revista. Por quê? Quando chegar em Rosh Hashanah, com o toque do shofar, diz a tradição, né, que os nossos nomes são inscritos em Rosh Hashanah. E em Yom Kippur os nossos nomes são selados. Para os nossos nomes serem inscritos, a tropa tem que passar em revista. Não pode ficar assim ao léu. O Eterno já tem que saber para estabelecer uma situação se o teu nome vai ficar no livro ou não. Bem, vamos lá. Será que todos os crentes estão realmente preparados e maduros para a subida com o Senhor Yeshua, que virá em breve? Será que todos estão produzindo o fruto do Ruach? Será que todos podem ver em nós um reflexo? É como se as pessoas olhassem para nós e dissessem, puxa, realmente aquela pessoa é um servo de Deus, é um varão de Deus. Que a pessoa não olha para nós e fica em dúvida, assim, não tem muita certeza se aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, é um homem ou uma mulher de Deus. Então, essa questão do espelho é que o Eterno se alegra que nós sejamos um espelho de Yeshua, para refletir o reflexo dele, né? Agora vamos passar um pouquinho a nova aliança, que diz, nós já estamos falando da nova aliança, mas em 1 Tessalonicenses diz, 4:16 a 18. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som a voz da trombeta do shofar do Eterno. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, Baruch Hashem. Vejam que tem... Vou fazer esse comentário aqui, baseado também nessas palavras de 1 Tessalonicenses. Outro texto do apóstolo Shaul, 1 Coríntios 15:52, diz assim, no momento, no abrir ou fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitados incorruptíveis serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Às vezes nós separamos, irmãos. Às vezes nós separamos. Tipo, falou lá em 1 Coríntios, ou falou em Apocalipse, que ao som da última trombeta nós seremos... nós ressuscitaremos, ressurgiremos. Mas o princípio disso onde está? De que forma que o homem veio ao mundo?
Olha, eu estou falando de trombeta, de shofar, né? Originalmente, conforme a Torá, Levítico 23, 24, esse dia, 1º de Tisrei, era conhecido como às vezes, nós esquecemos dessa frase, né? Não, mas é festa de Rosh Hashanah, festa de Rosh Hashanah, festa de Ano Novo. Por muito tempo, irmãos, esta festa, essa data, ela foi celebrada, ela foi comemorada como um memorial ao som da trombeta. Não tinha nada de Rosh Hashanah. Nada de Rosh Hashanah. Mas como assim, irmão Jair? Já vamos entender. No 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial ao som da trombeta. Não fala mais nada que isso. Está em Levítico 23, 24. Agora, olha que interessante. Lembram que eu falei de 1 Tessalonicenses 4,16? Como que é a origem? Que tem uma ligação muito forte com o final. De que forma nós seremos ressuscitados, irmãos? O que vai acontecer para nós sermos ressuscitados? Ao som, a voz do shofar, ok? Como que nós viemos ao mundo? De que forma nós viemos ao mundo? E formou Deus, Gênesis 2:7, Bereshit 2:7, e formou Hashem, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Sopro do shofar é o sopro da voz de Hashem no shofar, é o sopro do ruach nas narinas de Adão. O princípio e no final. O proceder ali é a mesma coisa. É o sopro de Hashem. Por isso é o sopro de Hashem em nós, conforme Gênesis 1:26, que diz, o que o Eterno soprou que há em nós, na nossa configuração, na nossa formação, que há dentro em nós. O que o Eterno soprou em nós, irmãos? Que nós fomos feitos ao que dele? A imagem e a semelhança. A imagem de Yeshua e a semelhança do caráter do Espírito de Hashem. Glória a Deus. Agora, irmão Jair, lembra que você comentou agora há pouco ali sobre Rosh Hashanah? Que você falou que muito tempo só era comemorado o memorial da voz ou do som do shofar? Sim, eu lembro. Ao encerrar o exílio babilônico, em 458 a.C. de Yeshua, um pequeno grupo de judeus retornou a Jerusalém. No livro de Neemias 8, 1-9, diz que Esdras, o sacerdote e escriba, orientou o povo e leu publicamente a Torá neste dia do memorial do soar da trombeta. Podem conferir lá. Eu coloquei essas palavras que estão lá. Exatamente neste dia, que era o dia de hoje, memorial do soar da trombeta, primeiro dia do 7º mês, que passou a ser conhecido, então, no caso, Esdras, né, ele leu, ele pegou o rolo, quando esse pequeno grupo de judeus voltou do exílio, Esdras e Neemias reconstruíram Jerusalém, reconstruíram os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Houve a restauração dos muros. Então, ali, a Jerusalém começou a tomar vida e forma novamente, irmãos. Então, se vocês procurarem ali, em Neemias 8, de 1-9, vocês não vão encontrar a palavra Rosh Hashanah. Mas se vocês pesquisarem sobre Esdras e Neemias,
e sobre Rosh Hashanah, vocês vão verificar que essa situação foi um marco para anos seguintes, por causa dessa reorganização de Jerusalém, essa reconstrução dos muros, essa restauração dos muros. Uns anos para frente, começou a se tornar um hábito essa leitura da Torá nessa data, e dali, uns anos para frente, começou a ser considerado como cabeça do ano também. Então, é do ano 458 ou 460 e alguma coisa para frente, que começou a ser falado de Rosh Hashanah por causa desse momento de Esdras e Neemias, irmãos. Ali que começou a ser falado Rosh Hashanah. Cabeça do ano, o ano novo judaico, né? O primeiro mês do calendário civil, ou o 7º mês do calendário religioso. Por que 7º mês? Porque Nissan, por causa da festa de Pessah, que é considerado o primeiro mês, que é em 14 de Nissan, né? Ok? O período chamado Atzeret Yemei Teshuvah, isso também nós falamos sempre, né? Por exemplo, quando começou o mês de Elul, é um período conhecido como o mês de Elul inteiro, que terminou hoje, antes do pôr do sol, no pôr do sol, é um período conhecido como Yamim Noraim. Yamim Noraim. E de hoje, digamos, é como se fosse um funil, e tem aquela parte mais estreita do funil. Tem a parte larga do funil, e a parte mais estreita que você introduz o bico do funil na garrafa. A parte larga não, se você virar de ponta cabeça, a parte larga não entra na garrafa, mas a parte estreita entra. Essa parte estreita do funil, que é o Aseret Yemei Teshuvah, que são esses dias de agora, que os nossos nomes são escritos com a voz do shofar, e no dia 10 de Tisrei, que vai cair no dia 16 de setembro, que é o dia de Yom Kippur, ali os nossos nomes serão selados. Então, só para não fazer confusão, né? Por isso que eu estou falando nesse momento. Então, de agora até Yom Kippur, é Aseret Yemei Teshuvah, a mais estrita penitência. O significado do som do shofar em Yom Teruah tem diversas interpretações, mas o que chama atenção, além do comentário lá de Maimônides, né, de purificação, de preparação para Yom Kippur, ele fala isso. Mas esse momento, que é o dia da voz do shofar, observamos já isso há muito tempo. É observado nesse dia o Akedah Yitzhak, que é o sacrifício do altar de Isaac no altar, a entrega, né, de Abraão de Isaac no altar. O sacrifício, e daí acontece o sacrifício do cordeiro. Isaac não é morto, mas acontece o sacrifício do cordeiro. Então, esse Akedah de Yitzhak tem tudo a ver, né, é um simbolismo muito grande e muito forte com Yeshua, né, a morte. O Eterno proverá o cordeiro, que é Yeshua, que ele nos livra de todo o pecado. E claro que esse cordeiro que o Eterno proveu, ele ficou preso pelos seus chifres. Então ali, esses chifres, cada vez que você fala de chifre, de shofar, não tem como não falar da voz do Eterno, o Eterno falando. O Eterno falando, ele está dizendo, eu sou eterno, Abraão. Eu estou provendo o cordeiro, eu estou provendo o cordeiro. Isaac não precisa ser morto. Eu estou provendo o cordeiro.
É um alerta a todos nós de que Yeshua está voltando para buscar sua noiva, arrebatá-la para as bodas do Cordeiro, e para tal a noiva de Yeshua precisa se adornar com vestes santas. Então, todos nós, judeus como gentios, que estão juntos, unidos, judeus e gentios, Efésios 2, Efésios capítulo 2, né, formarão a família de Deus. Os que estavam distantes se aproximam da comunidade de Israel e se tornam concidadão dos santos, né? Então, Efésios 2 fala muito disso aí, de vestes santas, de nós nos vestirmos com as vestes. Por quê? Porque a noiva, alguém pode perguntar assim agora, irmão Jair, quem que é a noiva? São os gentios ou são os judeus? Para mim são só os judeus. Gentios e judeus, na mesma fé, de mãos dadas, um entendendo o outro, os gentios entendendo todo o processo de salvação através do povo judeu, de Yeshua judeu, e os judeus levando a palavra e atraindo os gentios para se aproximarem da comunidade judaica. Glória a Deus. Então, eles dois, nós dois, somos a noiva, que Yeshua vem ao encontro dela. Então, a última frase ali, vocês podem ler, eu não vou nem falar, nós já falamos sobre isso ali, né? O início e o fim é muito parecido. Essa parte da metade para baixo nós deixamos para o final, eu vou precisar desse slide aqui, esse também. Mas um outro detalhe muito importante, além do sacrifício de Isaac, que é muito comentado, falado, lembrado em Rosh Hashanah, que nós coroamos o Senhor como Rei. Nos coroamos Mashiach como Rei. Então, a voz do shofar é uma chamada final de atenção para Yom Kippur e Sukkot, uma preparação final e arrependimento para a volta do Mashiach e o reino milenar, o mundo vindouro, o Olam Rabá tão esperado, porque a Terra, irmão Jair, não seja pessimista, mas a Terra, infelizmente, irmãos, o planeta Terra não está bem, está doente, está muito doente. Então, quando a gente lê, estuda, nós oramos sobre essas coisas, nós cremos nessas palavras proféticas, nós nos alegramos muito porque é real, é só uma questão de tempo, mas esse tempo de paz, de regozijo, de alegria, né, na Terra vai acontecer, o mundo vindouro, o Olam Rabá, com a segunda vinda de Yeshua. Amém?